Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Que privilégio estar aqui hoje. O Senhor é bom o tempo todo. Você crê nisso? Hoje de manhã, no primeiro culto, pude encontrar uma irmã nossa aqui no caminho e ela veio contando para mim a dificuldade que ela tem de vir aos cultos e de que por conta de um problema de saúde, ela quando volta para casa, ela tem que passar dormindo praticamente uma boa parte da tarde, descansando, deitada, para recompor o físico dela por ter andado o trecho todo que ela anda. E eu digo isso primeiro para agradecer a você que persevera nos caminhos do Senhor e dizer também que isso me enche de temor para estar aqui. Pessoas pagando um alto preço para estarem sentadas na casa do Senhor, para receberem do Senhor aquilo que Ele tem para derramar. E que nessa manhã seja da mesma forma. Que nessa manhã nós possamos receber do Senhor o que Ele tem. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos no segundo domingo da série Pessoas Mudam. Domingo passado, a pastora trouxe uma mensagem sobre a nossa identidade, de que quando somos impactados pelo poder do Senhor, o nosso único caminho é a mudança. A única marca que o Senhor vem para trazer é a mudança, e essa mudança ela impacta as nossas vidas, impactam aqueles que estão ao redor de nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que a palavra nos aponta quanto à nossa expectativa para a mudança do próximo. Porque a verdade é que nós temos muito mais facilidade em lidarmos com as nossas dificuldades do que com a dificuldade alheia. Nós somos mais graciosos para conosco, né? Quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, a gente logo tem uma boa explicação. Mas quando diz respeito ao próximo, nós temos muitos dedos para apontar, e a facilidade de julgar, a facilidade de determinar uma sentença é muito rápida, porque nós temos ainda essa parte adâmica que nos corrói, e precisamos da palavra que nos liberta, precisamos da vontade do Senhor por meio do operar do Espírito que nos convence, para que possamos então receber mais daquilo que o Senhor tem para nós e nos esvaziarmos de nós mesmos. Amém? Você está pronto para essa jornada nessa manhã? Você está pronto para ser um barro maleável nas mãos do Senhor nessa manhã? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9, e ir se pondo de pé. Nós vamos ler do versículo 10 ao 21º, onde nós vamos buscar no Senhor o que Ele tem para nós, para que saímos daqui mais parecidos com Ele e menos parecidos com a nossa natureza. Atos capítulo 9, do versículo 10 em diante, na nova versão internacional, NVI, diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa,
pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Feche seus olhos por mais um instante. Senhor, nós nos colocamos então como este barro nas tuas mãos. Nos colocamos como um material ordinário, mas maleável. Nos colocamos como algo que a terra tem de abundância e de nada vale. Mas nos colocamos contrito e quebrantados, sabendo que o Senhor nas tuas mãos é capaz de fazer infinitamente mais. Chegamos aqui de um jeito, Deus, com as nossas compreensões, com os nossos achismos, com a nossa fé, mas queremos sair daqui transformados, impactados, tocados pelo Senhor, ainda que mancando, mas tocados pelo Senhor, ainda que em crise, tocados pelo Senhor, ainda que sem saber direito como agir, como fazer na segunda-feira amanhã, tocados pelo Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e usa da tua palavra com ousadia, destreza, eficiência, como um bisturi nas mãos de um cirurgião. Vem nos tocar no mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Não é novidade de que Paulo, um grande apóstolo do Senhor, um homem que entregou a sua vida primeiramente em fazer o mal, num segundo momento, depois de um encontro com Jesus ressurreto, que literalmente o derruba do cavalo, como disse a pastora domingo passado, ele então se torna um homem corajoso, ousado e destemido para fazer o bem, para cumprir o seu chamado, combater ali a sua fé, o seu trajeto e cumprir a carreira que o Senhor lhe havia proposto. Não é à toa que grande parte do Novo Testamento que nós lemos são cartas de Paulo, um homem que implantou igrejas, acompanhou lideranças, formou líderes, filhos na fé, não cessou até que o seu propósito findasse como mais um assassinado por aqueles que perseguiam-os do caminho. Mas há um homem nessa história toda que foi peça fundamental na conversão deste grande outro homem, Ananias. Um nome comum, um nome que se repete nas escrituras algumas vezes, outros personagens, outras pessoas. Um homem que a Bíblia diz que era um discípulo. Um homem que estava atento a ouvir a voz do Senhor e buscava cumprir aquilo que o Senhor lhe pedia. Um homem que em Atos capítulo 22, versículo 12, se demonstra piedoso, segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Um homem que, apesar de se converter ao cristianismo, se converter às verdades de Cristo, a crer que Jesus era o Messias, ele mantinha a paz com todos, ele era piedoso, ele tinha um bom testemunho na sociedade. E uma característica de um homem que crê que pessoas mudam é a de um homem que tem portas abertas com todos. De um homem que tem acesso aos corações das pessoas más, das pessoas boas, das pessoas diferentes de toda sorte. Uma pessoa querida,
uma pessoa que não tem do que se envergonhar, uma pessoa que trilha a sua jornada de família, profissional, estável, uma pessoa que está ali dando um bom testemunho. E o Senhor então diz a Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Responde Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, ele chegou aqui com autorização dos chefes sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Senhor, será que o Senhor não está errando o nome Saulo? Saulo, Senhor, esse Saulo merece graça. Ele ousa questionar ao Senhor. Ele ousa perguntar ao Senhor a respeito desse homem pelo histórico. Senhor, será que esse aqui pode mesmo mudar? Será que ele seria capaz de se arrepender de tudo que ele tem feito? Saulo. Jesus, que vem para trazer uma nova peça do quebra-cabeça, um novo entendimento, uma cultura do céu para a cultura da terra. Em Mateus capítulo 5, versículo 43, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa é a cultura da terra. Ame o próximo, odeie o inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para quê? Olha aí um selo de autenticidade. Para quê? Vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Há um selo de autenticidade da filiação de Deus. Qual é? Amar os inimigos e orar por eles. Amar os inimigos e orar por eles. É crer que a mesma graça que me alcançou é capaz de alcançar outrem. É crer que as mesmas misericórdias que se renovam a cada dia, todos os dias, constantemente, daqui até a minha morte, para mim, são capazes de alcançar aqueles que hoje são instrumentos do mal. Que hoje ainda colhemos daquilo que eles fizeram para nós o mal. É a capacidade que o Senhor me presenteia por conhecer o poder indescritível dele operando na minha vida, emanando da minha vida e tocando aquele que me machucou, tocando aquele que me feriu, tocando aquele que foi sem noção comigo, tocando aquele que me fez mal, que me denegriu, que fofocou a meu respeito, que me mandou embora, que me deu uma multa indevida, que me fez perecer, que me abusou, que me chantageou, que me provocou com vara curta. É a mesma graça, é a mesma misericórdia, é o mesmo padrão de amor que me alcançou. E agora então eu tenho, porque eu recebi, eu tenho para dar, eu tenho para oferecer, eu tenho para ser abundante, porque de onde vem sempre tem mais. Do trono de Deus as águas vivas não cessam de jorrar. E as águas vivas do Senhor, elas me transformam, mas elas também transformam através de mim. Para que vocês venham a ser filhos de meu Pai, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É uma chave que deve mudar na nossa perspectiva, na nossa intercessão.
Nós não intercedemos para que o mal seja revelado e eu possa apontar o dedo e dizer: eu sabia, eu disse. Pau que nasce torto não se endireita. Muito pelo contrário. É quando eu olho através da obra que foi feita em mim para aquele que ainda haverá de sentir a obra na pele. É quando eu de fato creio que assim como eu estou mudando, pessoas mudam. Quantos aqui creem de que Deus é capaz de remir São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre? Sabe o que isso significa? Que aquele político lá vai vir para a igreja. Que aquele médico lá que te tratou mal vai vir para a igreja. Que aquele policial que te deu a multa indevida vai vir para a igreja. Que aquele chefe que te desprezou e passou por cima de você vai vir para a igreja. Que a amante ou a ex-amante do teu marido vai vir para a igreja. O ex-amante da tua esposa vai vir para a igreja. O pastor que abusou de você vai vir para a igreja. E aí, haverei eu de crer que pessoas mudam ou não? Haverei eu de orar pela mudança do coração dela? Ou vou desprezá-la? Qual tem sido a tua intercessão? Qual tem sido a minha intercessão? Como nós temos nos portados? Será, Senhor, que Saulo é digno dessa graça? Ele é digno dessa graça. Se Deus tivesse um pouquinho mais de tempo com Ananias, ele diria: olha, Ananias, ele não só é digno dessa graça, como um dia, 2020 anos, 2000 e poucos anos depois, por causa da conversão deste Saulo, que persegue os cristãos, lá em São Bento do Sul. Onde, Senhor? São Bento do Sul, no Brasil. Onde, Senhor? Deixa quieto, Ananias, vamos continuar aqui. Lá haverão salvações, mas para que essas salvações cheguem lá, eu preciso usar o meu servo aqui, ó. Então, faz o seguinte, Ananias, vá. Esse homem, versículo 15, é meu instrumento escolhido. Esse homem é meu instrumento escolhido. O Senhor tem autonomia na história, porque é dele. Quer você goste ou não daqueles que se converterão, ele irá de gerar a salvação e de trazer para a salvação aqueles a quem ele apraz, a quem ele quer. Quer você goste ou não. Quer eu me sinta à vontade de sentar do lado da igreja dele ou não. Porque é para a glória dele. Quantos creem aqui que é para a glória dele? Se nós cremos que é para a glória dele, não é para a nossa glória. Não é para a nossa alegria, não é para o nosso bel prazer, é para que nós possamos ser elementos de transformação na vida do outro. Porque é muito fácil nós olharmos de trás para frente uma história que deu certo e que a pessoa ficou realmente incrível, como Paulo. Agora vai ser lá Ananias no começo do processo. Vai ser lá Ananias na casa de Saulo, com o histórico que ele tinha, para saber se não era uma cilada. Vai estar na mente de Ananias para tentar entender se de fato ele ouviu do Senhor ou ele ouviu da cabeça dele mesmo. Quantas vezes a gente não ouve da nossa própria cabeça, não é verdade? Uau! Vá, esse homem é meu instrumento escolhido. Não tem nada a ver com o que você acha, Ananias. Com todo respeito, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias, você vai se surpreender com o tipo de conversão que esse homem vai viver. Ananias, ele não vai ser aquele crente meia boca que você não sabe se está indo para o céu ou não. Ele vai morrer pelo meu nome.
Ele vai pregar para gentios, para reis, para judeus. Ele irá propagar o evangelho. Você vai ter a convicção de que aquele homem mudou. Que coisa boa. Quando nós podemos presenciar a história de pessoas que evidencialmente mudam. Agora, como é que nós vamos reagir crendo que pessoas mudam ou não? Jonas não creu. Jonas, em capítulo 1, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, ironicamente, para o lugar de onde lá na frente Saulo viria. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas não queria que uma cidade mudasse. Ele fugiu do pedido do Senhor. Ele não cumpriu aquilo que o Senhor havia falado a ele. Capítulo 4 de Jonas, versículo 1, continua: olha como ele estava contra a mudança. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se quando Nínive se arrependeu. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. O quê? Senhor, eu resolvi acreditar que essas pessoas não são dignas de mudança. Elas são malvadas. Elas vão ter o fim que elas merecem. Inclusive, Senhor, eu tenho orado assim ultimamente. Para o inferno com elas. Eu ajo assim. Às vezes eu não falo nada, porque vou lá eu falar isso. Mas eu ajo do mesmo jeito. Eu tento não me encontrar com elas. Eu falo mal delas. Orar? O quê? Orar por elas? De jeito nenhum. O que eu vou orar? Gastar meu tempo por elas? Na verdade, eu gosto de falar de Jesus para aquele que está quase pronto, sabe, Senhor? Eu gosto de falar de Jesus para aquele que só falta fazer oração. Quantos de nós temos agido assim? Quantos de nós não queremos estragar essa união estável? Igreja aqui. Misericórdia se fulano vier para a igreja. Meu Deus. Engraçado que eu já ouvi muita gente falando mal de muita gente. Sabe qual é o triste disso? É que aqueles que falam mal para você de outro vão falar mal de você para o outro. Triste disso é que não há graça, misericórdia nos discursos. O triste disso é que por algum motivo uns acham-se superiores aos outros. O triste disso é que parece que Deus não está na conversa. Como temos agido para com os maldosos desse mundo? Como temos nos portado no nosso tempo de oração? Será que temos orado o tanto quanto ou mais do que falamos mal, quando não concordamos com as coisas? Será que temos fugido da responsabilidade? Ao invés de sermos Ananias, somos Jonas, de participarmos da mudança das pessoas. Ananias foi tão a favor da mudança
que a sua postura ao se encontrar com Paulo ou Saulo é totalmente distinta. Versículo 17, então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: ei, você aí. Foi o que ele disse? Ele disse: o perseguidor, Deus me mandou estar aqui, e eu só estou aqui por causa dele. Foi isso que ele disse? Ele impõe as mãos sobre Saulo e diz: irmão Saulo, se teu coração não foi ferido pelo Espírito Santo até aqui, eu oro para que isso tenha sido um corte bem profundo dentro de você. Ele diz: irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e ora para que os olhos dele sejam curados. Ele desprende de fé em favor daquele, ele desprende de cura em favor daquele, mas não só isso, como ele também diz: enviou-me para que você volte a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Ele ora pelo seu irmão. Ele não ora mais por um perseguidor, porque ele crê que pessoas mudam. Ele crê que, independentemente do histórico, dos feitos, da coleção de testemunhos, uma pessoa é capaz de mudar. Porque o poder de Deus é maior do que a infelicidade das escolhas daquela pessoa. O poder de Deus é maior do que a infelicidade de todas as escolhas das pessoas todas desse mundo. Inclusive das nossas, só para lembrar. Qual tem sido a nossa postura? Você tem orado para Deus revelar, para que a pessoa queime no inferno? Ou você tem orado para Deus revelar, para que Ele te encha de compaixão por ela? Você tem facilidade em acusar, em fazer complô, juntar pessoas contra, amplificar a tua opinião? Ou você dobra o teu joelho e chora em amor pelo teu inimigo? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui têm dobrado o joelho e chorado pelos seus inimigos? Eu duvido que tenha 10% de nós aqui assim. Porque um pedido desse é difícil demais. É difícil demais. É difícil demais. É demais. Eu dobrar os meus joelhos em favor daquele que maltratou o meu filho. É difícil demais eu dobrar os meus joelhos em favor daquele que me demitiu por injusta causa. É difícil demais eu dobrar os meus joelhos em favor daquele que me abusou. É difícil demais. A nossa tendência é generalizar e falar que o nosso inimigo é Satanás, mas fazemos de pessoas inimigas. É difícil demais. Qual tem sido a tua oração? Qual tem sido o teor do teu coração na presença do Senhor em favor dos teus inimigos? Ah, Senhor, muda o nosso coração nessa manhã. Nos encha a transbordar da compaixão, da graça, da misericórdia, do amor, da vida, da abundância.
Senhor, em nome de Jesus, derrama de um óleo, Senhor Deus, ao ponto de sairmos daqui completamente transformados, crendo que pessoas mudam. Crendo, Senhor Deus, que do mais malvado ao mais bonzinho, o Teu poder é perfeito e é capaz de transformar completamente cada um. Improvável, o perseguidor se torna o grande apóstolo dos gentios. Versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas. Eu fico imaginando o coração de Ananias vendo isso. O Senhor abrindo portas para Saulo, que nem para ele abriu. O Senhor promovendo este perseguidor para outros níveis de missão, de vocação, de impacto, dos quais Ananias nunca foi e nunca seria capaz de pisar, falar como falou Paulo, ensinar como ensinou Paulo. Mas o Senhor ainda assim precisava de Ananias, não de um Jonas, de Ananias para Paulo. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é esse o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome e não veio para cá juntamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Agora ele está falando que Jesus é o Messias. Sabe o que Deus provoca quando nós temos testemunhos de pessoas que mudam? Avivamento. As pessoas ficam perplexas e essa forma de olhar para essa situação faz o nome do Senhor ser glorificado. Ou seja, quando nós não acreditamos na mudança de alguém, nós estamos impedindo que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado. Diga para a pessoa do seu lado que pessoas mudam. Diga para a pessoa, pessoas mudam. Agora diga para você mesmo, bem no íntimo do teu coração: pessoas mudam. Pessoas mudam. Pessoas mudam. Pessoas mudam através do poder do Senhor. As pessoas mudam de um jeito onde elas se tornarão irreconhecíveis. Irreconhecíveis. Pessoas mudam. Nós não podemos ignorá-las, nós não podemos desdenhar delas, nós não podemos fechar as portas, nós não podemos causar separação, nós não podemos causar distanciamento. Nós precisamos amá-las e orar por elas ao ponto que o Senhor é capaz de transformar o nosso coração em favor delas e o coração delas. Sabe, queridos, eu quero dar uma tarefa prática para nós nessa semana. Quando você se encher de cólera, de ira, quando você for pego por alguma notícia, alguma coisa que você fique inconformado, porque alguém fez uma coisa que não devia ou deixou de fazer aquilo que devia, ao invés de você abrir a boca para murmurar, ao invés de você abrir a boca para propagar o que foi feito, ao invés de você tentar gerar um complô, eu vou te pedir uma coisa. Você primeiro fecha a boca. E aí você descobre quem fez isso no meio daquele momento de contenção ainda de ira, sabe? Quem é o responsável? Aí você vai lá e descobre João da Silva. Senhor, toca o João da Silva. Senhor, em nome de Jesus, muda o coração deste bênção. Senhor, alcança-o, envia anjos ministradores fortes, convence-o de que algo precisa mudar. Está vendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes? E aí você começa a orar e você fala: Senhor, em nome de Jesus, que a salvação, que as boas novas alcance esse coração
miserável. Miserável. E Senhor, em nome de Jesus, que haja transformação. Porque assim como, aí você se lembra de você, aí é bomba. Porque eu já fui assim, Senhor. Eu já fiz isso quantas vezes, papai. Alcança como o Senhor me alcançou. Aí você vai se desmontando nessa oração. Você vai se desmontando, alcança como o Senhor me alcançou, Senhor Deus. Aí você começa a se encher de graça e compaixão. Toca também a esposa, toca também os filhos, preserva-os de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, que a sorte deles mude. Senhor, em nome de Jesus, que o teu amor vença. Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia alcance, que eles sejam transformados, Senhor Deus. Envia obreiros. Aí quando você fala envia, você lembra do que o Senhor perguntou a Isaías: a quem enviarei? E aí você se lembra que Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, quantos quilômetros é daqui para Tarsis? Senhor, toca em nome de Jesus, amém. Aí você já encerra a oração para não ir mais fundo, né? Mas é o Espírito Santo que convence, ele continua silenciosamente no teu coração ao longo do dia. E aí você vai trabalhar, você vai fazer teus afazeres, e aí o Espírito Santo, né? Aí daqui a pouco você está de novo pensando no fulano, no João da Silva. E aí não é mais naquela raiva, naquela ira, você começa a pensar na humanidade dele junto com a tua humanidade com a dele se misturam. E daqui a pouco você passa lá na Baruque, ou na Lupo. Tá mais lá no fundo, né? E aí daqui a pouco você fala: essa lembrancinha aqui, puxa, se eu escrever uma carta profética, aquele texto da Bíblia, uma Bíblia, vou dar uma Bíblia, eu vou fazer alguma coisa. E aí você começa então a amar o teu inimigo e orar por ele. Tem alguém aqui? Deixa eu dizer algo a você. Nisso o Senhor abençoa. Nisso o Senhor está. Nisso o Senhor abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas. Nisso o Espírito do Senhor se move. Talvez as outras coisas não, mas nisso Ele opera. Sinais, prodígios, maravilhas, testemunhos que ecoarão por uma eternidade. Tem alguém disposto a fazer essa tarefa essa semana? Ao invés de reclamar, ao invés de criar complô, cala a boca, com todo amor e carinho, eu digo isso para você. Vá orar e se compadeça, e aí abra a boca e se compadeça daquele que te feriu, daquele que te injustiçou, daquele que fez o mal contra alguém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe o que é lindo demais? O lindo demais é que Ananias não fazia ideia de quem Paulo se tornaria. Numa das declarações mais poderosas de Paulo a respeito de si mesmo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Vivemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Um homem que se dedicou integralmente para ser um kamikaze de Deus. Um homem que se dedicou integralmente para fazer a obra do Senhor. Foi fruto de alguém que poderia não crer que pessoas mudavam, mas ele creu e foi ferramenta nas mãos de Deus. Assim como eu e você podemos ser também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Para ti, Senhor, toda a honra e glória, Senhor. A tua palavra que nos liberta de nós mesmos, Senhor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, papai, possa gerar um grande fruto no nosso meio.
Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor Deus, que não volta atrás, que é perfeita, é eficaz, Senhor Deus, possa gerar nas nossas vidas corações mais amolecidos, corações mais entregues, Senhor Deus, uns para com os outros, para que a nossa vida possa, Senhor Deus, refletir a tua glória. Espírito Santo de Deus, que o Senhor amoleça os nossos corações para as pessoas mais improváveis, para as pessoas que mais nos feriram, para as pessoas que mais nos desprezaram, para que, Senhor, o teu amor que liberta, o teu amor, Senhor Deus, que é o firme fundamento, para que a revelação de Cristo Jesus ecoe para o norte, sul, leste, oeste, para a honra e glória do teu nome, e que o teu Espírito tenha liberdade de agir no meio de nós, em nome de Jesus, amém e amém.